Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, Sábado Santo, também conhecido como o Dia do Grande Silêncio. Esse dia que está entre a morte e a ressurreição de Cristo. O dia no qual somos convidados a refletir um pouco, a fazer um pouco de silêncio nós mesmos, para que não somente nos preparemos para a alegria da ressurreição de Cristo, mas também para que possamos, nesse silêncio reflexivo, poderíamos dizer inclusive contemplativo, compreender melhor o significado da morte e ressurreição de Jesus na nossa vida. E nesse sentido, eu queria hoje, nesta meditação, contemplar com cada um de vocês um mistério, ou seja, um aspecto da vida de nosso Senhor, que tem a ver justamente com o dia de hoje, o Sábado Santo, e que nós professamos no credo a cada domingo. De fato, no chamado credo apostólico, que é aquele credo menor que nós no Brasil, a cada domingo, quando não é uma grande solenidade, recitamos após a homilia, nós dizemos: cremos que Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Desceu à mansão dos mortos. E é esse o aspecto da vida de Jesus que eu quero hoje compartilhar nesta meditação com cada um de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. De fato, no texto latino do credo, onde se diz em português desceu à mansão dos mortos, em latim se diz descendit ad inferos, desceu aos infernos. Isso faz parte da nossa profissão de fé. Mas qual é o significado disso? Então, para que possamos entender um pouco esse aspecto, vamos tratar aqui, em primeiro lugar, do significado histórico e onde podemos encontrar alguma referência disso na Bíblia. Depois, vamos fazer uma breve reflexão de como esse mistério, esse aspecto da vida de Jesus, ou seja, o fato que ele tenha descido à mansão dos mortos ou aos infernos, como isso tem uma implicação aqui e agora, hoje, na minha vida. E por fim, vamos tentar juntos ver como Nossa Senhora viveu esse dia do Sábado Santo, para que também nós possamos aprender dela e viver não somente o dia de hoje do Sábado Santo, mas também todo o resto da nossa vida na espera do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, desceu à mansão dos mortos. De onde é que vem essa realidade que nós professamos no credo? A referência mais direta que nós podemos encontrar se encontra na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3º, versículo 19. E eu agora leio aqui com vocês e começo a ler desde um versículo anterior, versículo 18. Diz São Pedro: de fato, também Cristo padeceu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Na carne, sofreu a morte, mas recebeu nova vida no Espírito. Então, versículo 19 diz: no Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, aos que haviam sido desobedientes outrora, quando Deus usava de paciência, como nos dias em que Noé construía a arca.
São Pedro está aqui dizendo que Jesus, quando morreu, a sua alma, separada do corpo, que é justamente o que nós entendemos por morte, ou seja, quando a alma imortal, ela se separa do corpo e foi até, diz o texto, a prisão, ou a região dos mortos, e foi salvar os que lá estavam. No fundo, o que aqui se está dizendo é que todos aqueles justos, a partir de Adão, e até o último justo, inclusive São João Batista. É muito bonito ver como a tradição cristã e a piedade dos primeiros cristãos, inclusive imaginando essa cena, levou alguns a conceber algumas histórias, tentando um pouco imaginar de uma forma um pouco fantasiosa ou poética como se deu isso. De fato, existe um evangelho apócrifo chamado Evangelho de Nicodemos, que descreve um pouco essa cena. Esse evangelho apócrifo, que apesar de não ser considerado revelação de Deus, é um reflexo da fé dos primeiros cristãos, que muito provavelmente foi escrito no século II e que inspirou outras obras, a homilia sobre a descida de Jesus aos infernos, e que inspirou também muito da iconografia, ou seja, a arte cristã, que é as cenas de Jesus descendo à região dos mortos. E lá nesse texto, que teria sido narrado por Nicodemos, que a sua vez teria encontrado Simeão, aquele velho Simeão que no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas teria recebido o menino Jesus em seus braços no templo de Jerusalém e havia feito aquela profecia de que aquele menino seria um sinal de contradição e que também disse a Nossa Senhora que uma espada traspassaria a sua alma. Pois nesse Evangelho apócrifo se diz que esse Nicodemos teria sido um daqueles mortos que teriam voltado à vida com a ressurreição de Cristo. De fato, se nós lermos o relato de São Mateus, veremos que no momento em que Cristo morre, lá se diz que alguns mortos saíram de suas tumbas. Pois bem, esse evangelho apócrifo diz que entre esses mortos que saíram de suas tumbas estaria Simeão e os seus filhos. E eles então vão narrar como foi a descida de Cristo até a região dos mortos. E é muito bonito o texto, que falam que como Jesus chegou até as portas do inferno, e citando o Salmo que diz: elevai, ó portas, os vossos frontais, então que as portas do inferno se abrem para Jesus, que entra triunfante. E ele então agarra o demônio, que é o autor da morte, e o deixa preso, na mão dos anjos, e vai estar com Adão, aquele que foi o primeiro dos homens, aquele que, enganado pela serpente e pelo demônio, havia se afastado de Deus e caído na morte. E esse Adão, que com todos os seus descendentes esperava a vinda do Salvador. E é também interessante ver como, antes que Jesus entrasse, já os profetas começavam a anunciar. Está Isaías que diz: como eu profetizei que uma luz brilhará nas trevas. E depois João Batista, que ia como que preparando os mortos, como já preparara os vivos para a vinda do Messias, agora preparava os mortos para a vinda do Salvador, que descia até a região onde eles se encontravam. E eis que entra Cristo glorioso e leva todos esses justos para o céu. E lá se encontram com um homem que também carregava uma cruz que já estava lá, que era o bom ladrão, aquele que foi o primeiro a entrar no paraíso com Cristo. Como ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E essa tradição, expressada desse modo, um tanto quanto colorido, podemos dizer, no Evangelho Apócrifo, fala de uma verdade de fé. E qual é essa verdade? Em primeiro lugar, que Jesus morreu de verdade. Que no fundo
É isso que se quer dizer com a expressão desceu à mansão dos mortos ou desceu aos infernos. Aliás, a palavra inferno aqui não significa aquilo que nós hoje entendemos por inferno, ou seja, o local do tormento, o local da condenação, o local onde ficam aqueles que optaram por rejeitar a Deus. Não. Inferno ali significa literalmente o que o nome em latim, ou seja, o que está abaixo, ínfero, ou seja, que está na região inferior, que naquele momento era compreendido como aonde iam todos os que tinham morrido à espera do Salvador, porque antes do sacrifício de Cristo, nenhum daqueles que tinham morrido podia entrar no céu, pelo pecado original, pelo pecado de Adão. E a segunda verdade é de que, pela sua morte, verdadeira morte, Jesus abriu as portas do paraíso, ou seja, venceu a morte. Fez com que os homens que estavam privados da visão de Deus, da união com Deus, pudessem contemplá-lo, pudessem estar junto dele em comunhão perfeita por toda a eternidade. E, como eu falei, o segundo aspecto que tentaríamos contemplar juntos era o significado para nós dessa verdade de fé. E o significado está justamente de que, contemplando a morte, verdadeira morte de Cristo, e a vitória que a sua morte supôs diante da morte de todos nós mortais, nós, pela fé, não devemos temer esta realidade que todos nós deveremos enfrentar um dia. Ou seja, que esta vida terrena, esta vida mortal vai terminar. Ontem, na pregação da celebração da Paixão do Senhor, o pregador da Casa Pontifícia, o padre Raniero Cantalamessa, fez uma homilia belíssima, que aliás eu recomendo a todos que possam escutá-la ou lê-la, na celebração junto com o Papa na Basílica de São Pedro. E ele fez um comentário muito bonito, que Jesus, ao morrer de verdade, ele nos disse que nós não deveríamos temer experimentar a morte. E ele fez a seguinte comparação, que isso é como alguém que oferece uma bebida. E você, quando recebe a bebida de alguém, o melhor modo de você saber que essa bebida não vai te fazer mal, que não é um veneno, é saber que essa pessoa, antes de te oferecer a bebida, ela mesma bebeu do mesmo cálice, do mesmo copo. E é isso que Jesus faz conosco, a nos dizer que tenhamos coragem, que não tenhamos medo, pois Ele bebeu do cálice da morte, Ele experimentou a morte, para que, vencendo-a, também nós, unidos a Ele, possamos vencê-la. E o terceiro aspecto que eu tinha comentado era aquele de olhar para o exemplo de Nossa Senhora e com ela encontrar um modo de viver melhor não somente o dia de hoje, mas o resto dos nossos dias aqui na Terra. Em que sentido eu digo isso? Nossa Senhora, que acompanhou a morte de Jesus no Calvário, que estava ali ao lado, aos pés da cruz, nós vimos ontem, no Evangelho de São João, certamente sentiu uma profunda dor. É aquilo que Simeão, acabamos de comentar no capítulo 2 de São Lucas, que havia anunciado que uma espada lhe traspassaria a alma, foi isso que ela sentiu. A dor da perda de um filho, sabendo que o filho dela era o Filho de Deus, sabendo que era um homem justo, cuja missão era salvar os homens, que estava sofrendo daquela forma terrível. Porém, ela, naquele sábado, em que toda a terra estava como que emudecida, mas Nossa Senhora, que sabia perfeitamente que o poder de Deus era maior
do que tudo aquilo, porque ela já tinha acreditado desde o início, quando disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E da mesma forma que ela disse aquele sim ao anjo na anunciação, sem saber como exatamente se daria aquele fato dela ter sido chamada para ser a mãe do Salvador sem conhecer um homem, mas ela confiou em Deus. Aqui também no sábado, nessa espera por aquilo que seria a manifestação vitoriosa de Deus, Nossa Senhora, talvez sem saber como se daria, mas confiava, esperava. E aqui o ensinamento que ela pode nos dar. E como eu disse, não somente para hoje, nessa espera, nessa vivência da esperança da ressurreição, mas para o resto da nossa vida. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, essa é a verdade. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos exatamente o que o futuro nos reserva. Porém, como Nossa Senhora, somos chamados a ter fé, a confiar que o poder de Deus é maior, a confiar que, apesar das aparências muitas vezes de derrota e de morte, a potência de Deus há de se manifestar em Jesus Cristo, e que aqueles que já morreram vão ressuscitar, e que eu, que também provavelmente morrerei um dia, não sei quando, hei de ressuscitar com Ele, pois ela nos ensina a ter a verdadeira esperança, que não significa ter tudo claro, mas significa confiar e desejar essa realidade de finalmente estar para todo sempre com aquele que nos ama, aquele que nos criou, aquele que por amor se fez homem, aquele que por amor morreu na cruz, aquele que por amor desceu à mansão dos mortos para salvar os que lá estavam, e aquele que um dia há de me tomar pela mão e de levar para o paraíso. E que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.